interesses do capital imperialista. É fundamental eleger representantes comprometidos com o desenvolvimento soberano do país. A reforma agrária popular, a agroecologia e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A crise climática já não pode ser tratada como um problema distante ou futuro. A cada ano, assistimos ao agravamento dos eventos climáticos extremos. Sabemos que essa crise é consequência de um modelo econômico que transforma a natureza em mercadoria, concentra a riqueza, privatiza os benefícios da exploração dos bens comuns, enquanto distribui para toda a sociedade os impactos da destruição ambiental. A crise ambiental também é uma crise de desigualdade. Seus efeitos atingem de forma mais intensa os camponeses, agricultores, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, as mulheres, as periferias urbanas e todas aquelas populações historicamente excluídas dos processos de tomada de decisão. São justamente aqueles que menos contribuíram para a crise e os que mais sofrem suas consequências. O capital agronegócio continua sendo um dos principais responsáveis pela destruição dos ecossistemas, pela expansão das monoculturas, pelo desmatamento, pelo envenenamento dos povos e os territórios e da população e pela perda da agrobiodiversidade. Ao mesmo tempo em que a profunda crise apresenta-se com soluções verdes para os problemas que ele mesmo produz. Por isso, rejeitamos as falsas soluções. Por isso, rejeitamos as falsas soluções oferecidas pelas transnacionais e pelo agronegócio. Rejeitamos a financiarização da natureza e todas as iniciativas que buscam transformar a crise climática em oportunidades de lucro. Sabemos que não existe justiça climática sem justiça social, racial e de gênero. Não existe transição agroecológica sem reforma agrária popular, sem democratização do acesso à terra, sem proteção dos territórios e sem fortalecimento dos povos que historicamente cuidam da biodiversidade. É por isso que reafirmamos a agroecologia como resposta concreta à crise civilizatória que enfrentamos. A agroecologia protege a biodiversidade, fortalece a soberania alimentar, recupera solos e nascentes, preserva sementes crioulas, gera trabalho digno e constrói relações baseadas na solidariedade e na cooperação. A agroecologia produz alimentos saudáveis e produz também territórios vivos, livres e saudáveis. As mulheres, indígenas e povos tradicionais têm papel fundamental nessa construção. São guardiãs de sementes crioulas, dos quintais produtivos, dos saberes tradicionais e das práticas de cuidado que sustentam a vida. Nesta jornada, homenageamos a memória de Dona Ana Maria, quilombola do Paiol de Telha, e Dona Ana Maria dos Santos, benzedeira de Rebouça, que recentemente transcenderam de tantas mulheres que fizeram e seguem fazendo da defesa do território, das sementes, do cuidado e da vida um caminho de luta coletiva. Lembremos que defender a agroecologia também significa reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres e enfrentar todas as formas de violência, exploração e opressão que atingem seus corpos e territórios. Defendemos ainda a ampliação das políticas públicas voltadas à agricultura familiar, camponesa e agroecológica. O fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, UPA,
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, das políticas de conservação da agrossocio-biodiversidade e das iniciativas de produção e circulação de alimentos saudáveis. É fundamental para garantir a soberania alimentar, a geração de renda e permanência da família em seus territórios. Reafirmamos também a necessidade de fortalecimento da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, PRONARA, e da construção de mecanismos concretos de incentivo à transição agroecológica. É urgente ampliar o acesso ao crédito, à assistência técnica, à extensão rural, ao seguro agrícola e às políticas públicas voltadas para agricultores e agricultoras que produzem alimentos saudáveis e preservam a biodiversidade. Enquanto bilhões de reais são destinados ao financiamento do agronegócio, agricultores e agricultoras familiares seguem encontrando obstáculos para acessar políticas fundamentais à produção de alimentos saudáveis. Denunciamos, portanto, os privilégios históricos garantidos ao agronegócio por meio de benefícios fiscais, incentivos tributários e sucessivas renegociações de dívidas. Não é aceitável que recursos públicos continuem sustentando um setor responsável pela concentração de riqueza e pela degradação ambiental, enquanto faltam investimentos para a reforma agrária e para a agroecologia, para a agricultura familiar e para políticas capazes de enfrentar a fome e as desigualdades sociais. Denunciamos também que foi a parcela endinheirada do agronegócio que mais investiu em armas e no financiamento dos atos golpistas e antidemocráticos. Em um ano marcado pelo debate público sobre os rumos do país, reafirmamos nosso compromisso com a democracia e com a participação popular. A desinformação e a disseminação de notícias falsas têm sido utilizadas para manipular a opinião pública, atacar direitos conquistados e enfraquecer a organização popular. Defendemos uma comunicação comprometida com a verdade, com os direitos humanos e com os interesses dos povos. O combate à desinformação é também uma luta pela democracia. A participação popular, consciente e informada, é condição fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. Recordamos Sebastião Camargo, assassinado durante um despejo ilegal em 1998, em Marilena. E Valmir Mota de Oliveira, o Queno, assassinado em 2007, durante a resistência contra os interesses da transnacional Syngenta. Seus nomes integram a longa história de violência contra trabalhadores e trabalhadoras rurais que se organizam coletivamente para enfrentar a concentração da terra e do poder no campo brasileiro. Entre a impunidade que persiste e a justiça que se conquista pela luta, a memória de Sebastião e Queno permanece viva nos territórios que resistem, nas comunidades que seguem organizadas, nas sementes crioulas que continuam sendo preservadas e em cada pessoa que insiste em defender a terra, a vida e o direito dos povos. Suas trajetórias nos lembram que a violência não conseguiu interromper a luta popular. Seguimos defendendo a reforma agrária popular e integral, com a demarcação dos territórios tradicionais e a proteção das pessoas defensoras da vida. Não existe agroecologia sem acesso à terra. Não existe soberania alimentar sem territórios protegidos. Denunciamos também os ataques e retrocessos permanentes na legislação ambiental, com o enfraquecimento dos mecanismos de controle e fiscalização que são feitos para atender aos interesses corporativos de grupos de poder que não se preocupam com a proteção da vida. Ao longo desses dias, reafirmamos que a agroecologia é prática, ciência, cultura, educação popular e projeto político.
Participamos de atividade de campo que fortalecem a importância de massificação e popularização das tecnologias, máquinas e bioinsumos para a agroecologia. Participamos de várias atividades formativas com muita troca. Somos uma construção coletiva baseada na solidariedade que a evidencia a capacidade concreta dos povos de enfrentar a fome, as desigualdades e a crise ambiental. Seguiremos, portanto, fortalecendo nossas organizações, protegendo nossas sementes crioulas, recuperando nascentes, produzindo alimentos saudáveis, defendendo nossos territórios e construindo relações baseadas na justiça social, na igualdade e no bem viver. Cuidar da nossa terra comum continua sendo um dos maiores desafios da humanidade. Diante das múltiplas crises do nosso tempo, renovamos nosso compromisso com a vida, com a solidariedade entre os povos e com a construção de um futuro agroecológico. Por um Brasil soberano e popular. Por territórios livres e saudáveis. Pela democracia, pela justiça climática e pela soberania alimentar. Pela vida dos povos do campo, das águas, das florestas e da cidade. Pela liberdade dos povos. Terra livre de transgênicos!